Através de um comprimido por dia, isso mesmo, apenas um comprimido por dia, você aí pode subir a sua testosterona lá para cima, sem a necessidade de tomar testosterona. E eu te digo mais, não é o Clomid. Esse comprimido, prescrito por médicos experientes, está revolucionando a vida de muitas pessoas. Fica comigo até o fim desse vídeo que eu vou mostrar como eu prescrevo esse medicamento para os meus pacientes, o resultado que eu vejo no consultório e, é claro, como tomá-lo. Meu nome é Paulo Meneguin, eu sou médico urologista, especialista em saúde sexual masculina, atendo presencialmente em Campinas, mas atendo também em telemedicina para todo o Brasil. Eu observo que o assunto testosterona chama muito atenção e não é por acaso, porque todo mundo quer melhora de desempenho, busca estética, performance e segurança. E é claro, já é sabido por todos que a testosterona tem um papel importantíssimo em todas essas questões. Níveis de testosterona baixo causam problemas de sono, problemas de foco, memória, concentração, causam problemas físicos, dificuldade de perder a sua barriguinha de chope, causam dificuldade de ganhar massa muscular e até mesmo problemas na cama na hora H, como disfunção erétil e perda de libido. Além disso, aquele cansaço que te consome dia após dia e muitas vezes você não sabe a causa. Como estratégia de tratamento, existem as injeções de testosterona, que tem muito vídeo aqui no canal que eu já explico as suas diferenças, vantagens e desvantagens. Já adianto que pacientes que usam testosterona tendem a ficar dependentes dela. E muitas pessoas procuram uma melhora de performance, mas não querem tornar-se dependentes de medicamentos para o resto da vida e muito menos atrofiarem os testículos, que também a maioria das pessoas já sabe. Quando você usa testosterona, os testículos vão diminuindo e tem homens que reclamam até da questão estética que o saco desapareceu. E aí, quando se fala em testosterona e comprimido, vem à mente o Clomid ou o tamoxifeno, que são medicamentos que podem sim elevar a sua testosterona e também são muito usados. Inclusive, o vídeo mais visto no canal é a respeito disso. Ele tem inúmeras vantagens, mas ele não é 100% natural. Ele é uma droga criada pela ciência, que é segura, tem poucos efeitos colaterais e tem muito benefício, pelo menos para 80% dos pacientes que usam. É um remédio que estimula o testículo a produzir testosterona, mas ele também não é livre de efeitos colaterais e também não resolve o problema para todo mundo. Existem pacientes jovens que estão fracos, não são só pacientes mais velhos. O clássico é aquele paciente com deficiência androgênica do envelhecimento masculino. Pacientes que com o envelhecimento o testículo vai parando de produzir testosterona. Em pacientes mais jovens, a testosterona baixa pode ser reflexo de uma má qualidade de vida, um sono ruim, obesidade e sedentarismo. Além, é claro, de má alimentação. Mas será, Dr. Paulo, que existiria um comprimido para subir a testosterona que não agisse diretamente no testículo, mas que, com evidência na literatura, elevaria os níveis hormonais? Qual é a sua experiência no seu consultório? A testosterona, como qualquer hormônio no nosso corpo, precisa de substrato para ser produzida. Imagine os hormônios da tireoide. Todo mundo sabe que a tireoide depende do iodo. Inclusive, o governo brasileiro adiciona iodo no sal para que as pessoas não tenham problema de tireoide. Isso talvez você não soubesse. E pode olhar lá no rótulo do sal, contém iodo. Antigamente era muito mais frequente as pessoas terem problemas de tireoide, porque o iodo não era disponível para todas as pessoas. E aí o governo brasileiro teve essa necessidade, falou, vamos incorporar o iodo no sal para que essas pessoas tenham substrato, ou seja, para que a tireoide dessas pessoas tivessem combustível para produzir os seus hormônios da tireoide. Não diferente disso, o testículo também é uma glândula, além de um órgão reprodutor masculino. E como função glandular, através das células de Leyden, eu vou deixar escrito aqui o nome, o testículo, sob influência de outros hormônios, produz a testosterona. E qual o valor da testosterona normal para os homens? O valor conhecido pela Sociedade Brasileira de Urologia é 300. Ah, doutor, mas eu tenho 380, eu ando tão cansado, então é outro motivo? Não. Muitos pacientes
não leram um livro de medicina, ou seja, a medicina não é igual para todos. 300 é uma referência para a maioria das pessoas. Muitos homens precisam de níveis elevados ou mais elevados do que isso. Existem outras sociedades médicas que consideram 350 como valor, sendo abaixo disso considerados baixo. E na prática, nós temos observado cada vez mais que pacientes com níveis de testosterona acima de 400 já têm melhora clínica, ou seja, mais disposição para a prática de exercício físico, acabam indiretamente se alimentando melhor, porque uma coisa não é separada da outra. Se você está com a testosterona bem, você tem energia para sair de casa. Se você sai de casa, você tem energia para fazer atividade física, você emagrece. Tem outro detalhe que as pessoas não sabem, a testosterona produzida no testículo, ela é consumida na gordura. Existe uma enzima na gordura, tecnicamente, chama-se aromatase, que ela pega o hormônio masculino e transforma em hormônio feminino. Provavelmente você não quer ter hormônio feminino, né? Então, para isso, eu vou ensinar agora como, através de um comprimido natural que eu formulo no consultório com as doses e a forma correta de ser usado. E o motivo pelo qual essas substâncias vão fazer você subir sua testosterona vai ser revelado. Mas, se você ficou até aqui, significa que você deve estar gostando do vídeo. Se você está gostando do vídeo, não custa nada. Eu te peço 3 coisinhas. Um like, um comentário aqui, curiosidade, qual é a sua testosterona? Uma dúvida e um compartilhamento para um amigo seu. E, claro, se você não é inscrito, já mete o dedo aí, se inscreve, que direto eu posto conteúdo sobre esse tipo de assunto. Esse comprimido ele não é encontrado em farmácias comuns. É uma sugestão de formulação com substâncias que vão fazer o seu testículo terem combustível para produzir a sua testosterona, que talvez esteja baixa. Se também não está tão baixa assim, tem coisa que é bom você sempre melhorar, principalmente se feita de forma natural. Não vai sair tomando Durateston não, sem saber que pode te prejudicar. As substâncias que eu costumo prescrever com resultado na minha prática clínica, primeira delas, zinco. É um excelente antioxidante e ele melhora o funcionamento do órgão masculino. Como? Ele é um protetor das células de Leydig que são muito sensíveis a radicais livres. Logo, a suplementação de 30 mg por dia mostra eficácia no aumento dos índices hormonais. A gente pode pegar esse zinco e associar também a vitamina D3. E qual é a dose da vitamina D3? De 2.000 a 4.000 unidades por dia, sendo que o ideal é que o médico peça uma dosagem de vitamina D3. A referência como normalidade é o valor de 20 no exame de sangue, mas nós sabemos idealmente que os pacientes masculinos devem ter um nível acima de 30 para gozarem de todo esse benefício dessa excelente suplementação. E eu sei que a vitamina D3 ela é responsável pela melhora da testosterona quando eu observo homens que têm deficiência comprovada de vitamina D3. Esses homens com deficiência comprovada têm níveis 20% menores que a população que não tem essa deficiência. Uma outra substância que, quando associada a essas outras, também fazem com que você eleve a sua testosterona é o magnésio. Como ele age? Ele aumenta a testosterona livre ao reduzir o SHBG. E é a testosterona livre, uma proporção da testosterona total que tem efeito biológico. A dose é de 200 a 400 mg todos os dias. A suplementação com boro também é uma estratégia para reduzir o SHBG e na dose de 6 a 10 mg por dia tem a capacidade de aumentar a testosterona livre em 6 a 10 dias do início do tratamento. A ashwagandha, de 300 a 600 mg por dia, todos os dias, é capaz de aumentar a testosterona em até 20%. Isso em apenas 8 semanas, devido ao fato dele ter a capacidade de diminuir o cortisol. Menos cortisol, mais testosterona. Normalmente eu também associo a L-arginina. Qual dose? 1 a 2 gramas de L-arginina por dia é um aminoácido precursor do óxido nítrico, ou seja, é necessário ele para a produção do óxido nítrico e ele também melhora a função endotelial, que é o que recobre os vasos de sangue e facilita a fluidez do sangue para que ele entre no pênis. Não tem um efeito tão direto com relação à testosterona, mas é observado um benefício em pacientes que querem melhora de performance de uma forma global. Então eu sempre associo, também existe um benefício com relação à vasodilatação para a prática de exercícios físicos,
que também está totalmente relacionada às taxas hormonais. Já falando em performance, uma curiosidade para você que chegou até aqui e que é um bônus, né? Muito legal esse vídeo. Eu fiz um comparativo como estratégias naturais em casa, sem custo, que você tem acesso, pode ser equiparado ou não, você vai saber isso aí no final do próximo vídeo, com a Tadalafila. Ou seja, e esse comprimido ele poderia estar ali como uma outra alternativa também nesse quesito. Ou seja, 3 passos que feitos em casa, sem precisar tomar azulzinho, você teria uma resposta na ereção comprovada pela ciência. Clica aqui no link e eu te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e obrigado!